Olá, bem-vindos ao programa Saúde Baseada em Evidências, um programa da disciplina de Medicina Baseada em Evidências da Escola Paulista de Medicina, que tem o apoio da Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, do Centro Cochrane do Brasil, e nós estamos aqui muito felizes também de termos conosco uma das melhores e maiores dermatologistas brasileiras, a professora Valéria Petri, que é professora titular de dermatologia da Escola Paulista de Medicina. A professora Valéria tem um viés de se preocupar muito com os menos favorecidos da sociedade e faz uma dermatologia que eu diria com um cunho social muito grande e que me envaidece muito poder ser amigo da professora Valéria Petri. Professora Valéria, muito obrigado por estar aqui conosco. Nós vamos falar aqui para quem está nos assistindo, 58 canais de TV pública transmitem esse programa e o objetivo dele é melhorar o grau de conhecimento, a massa crítica de conhecimento científico da medicina, levar essa ciência para a prática e responder perguntas dos nossos telespectadores. Na sua área, que eu sei de dermatologia, é uma doença à flor da pele, não é? Sim, exatamente. E nós temos no Brasil, isso é um país tropical, não é? Com muito sol, que também leva a problemas na pele. A gente poderia começar por aí, né? As doenças mais frequentes em dermatologia, que são estimuladas pela luz solar. E o benefício que a luz solar também nos traz, né? Nós poderíamos começar por aí? Podemos. Eu vou lhe dizer que a nossa geração, minha geração é a sua. A mesma. Nós fomos criados pelos mesmos pais, né? Uhum. Porque a nossa preocupação social acaba sendo a mesma. De fato, o que nos interessa mesmo é a dermatologia de resultados. Uhum. É aquela que beneficia o indivíduo, que tenha doença estigmatizante, doença frequente, e aquela doença que provavelmente perturba ele para o trabalho, para a convivência social. Então, eu diria que hoje em dia nós temos duas preocupações como professores universitários e como médicos, professores universitários da medicina. Me preocupa muito que nós temos que formar pessoas pensando a dermatologia como ela merece. Teria que ser a dermatologia que serve a todos. Nós, claro que nos preocupamos com a questão estética, mas seria aquela que realmente vale a pena ser patrocinada para a população. O que nós temos hoje é uma grande incidência de doenças que são patrocinadas pelo Estado, como a acne e a psoríase. O Estado se encarrega, a preocupação é grande. A acne, por exemplo, é uma das doenças que mais aborrece os jovens. Claro que na minha idade não tem mais sentido ter acne, né? Então eu não tenho mais espinhas, então eu posso dar aos senhores a certeza de que é uma doença de jovens. Ela faz com que um jovem tenha prejudicadas suas escolhas. Ele não vai fazer as mesmas escolhas se ele tiver muita espinha na cara. Perfeito. E for deformado pela acne. Então nós consideramos que isso é um problema de saúde pública. Tem que ser tratado o adolescente da forma mais conveniente possível para que ele possa ter um futuro. Se você me permite, Valéria, eu esqueci de dizer também que a professora Valéria é a vice-reitora de uma das maiores e melhores universidades do Brasil, que é a Unifesp, não é? E além disso, né, o que eu queria perguntar agora, mais especificamente, quais são os fatores que levam ao aparecimento da acne e, segundo, quais os tratamentos que têm evidências científicas que
A professora Valéria é uma dermatologista baseada em evidências, né? Do que pode funcionar. Hoje o tratamento da acne está praticamente padronizado sobre evidências. Então, o que nós temos certeza é de que os casos de acne mais exuberantes são tratados com uma forma de vitamina A, um isômero da vitamina A, que altera o comportamento do folículo sebáceo, que é a causa da acne. A acne é uma doença do folículo sebáceo, ou seja, o pelo, quando sai, tem uma glândula que alimenta o pelo, porque senão ele não teria lubrificação suficiente para ter todas as características necessárias. Então, essa glândula fica obstruída pelo excesso de queratina. Então, o tratamento da acne está muito ligado a reduzir esse excesso de queratina que obstrui o folículo e a glândula e, ao mesmo tempo, reduzir a irritação que o conteúdo dessa glândula produz, né? Então, nós temos dois problemas, a inflamação e a obstrução do folículo. Com essa obstrução, por meio de uma rolha, que acaba sendo o cravo, né? O cravo que todo mundo conhece, que acaba tendo contato com o ambiente, fica um ponto preto. Então, essa obstrução é que produz a acne. É o excesso da oleosidade e essa oleosidade não tem vazão suficiente, ou se tem, a pele fica muito oleosa e essas glândulas ficam obstruídas em algum ponto. Tudo isso é um contexto para que a acne se expresse de maior ou menor grau, e isso precisa ser contido. Hoje em dia, ao contrário do nosso tempo, que nós enchíamos a cara de pomada para dormir, e isso não resolvia o nosso problema de querermos ser bonitos, porque todos, em todas as épocas, quiseram ser bonitos, né? Então, é uma sorte para quem trata acne, digamos, de 40 anos para cá. Porque é antigo o tratamento da acne do jeito que ele é feito hoje. É que nós fomos ganhando experiência com esse tratamento através do tempo e hoje praticamente não deveria existir aquele jovem que está, por exemplo, no supermercado nos atendendo no caixa, cheio de espinhas. A gente tem até vontade de dizer para ele, vai lá, na Escola Paulista tem o tratamento. Tenho certeza que você tem feito isso. Eu faço, às vezes, quando dá, quando eu não quero incomodar, porque ele pode me dizer, não, já estou fazendo. Né? Mas, enfim, o jovem tem que ter oportunidade de ser aceito. Se ele tiver acne, vai ser difícil. E se precisar de um medicamento mais caro, o SUS fornece? Fornece exatamente o que é caro, e aquele que as pessoas não podem comprar, digamos, é raro até mesmo pessoas que poderiam fazer algum sacrifício e comprar, elas veem que elas têm direito, então elas vão pelo meio oficial conseguir, porque elas têm direito. Perfeito. Né? Valéria, você tocou num assunto interessante também, né? A Universidade Federal, Hospital São Paulo, atende cerca de 5.000 pessoas por dia, não é? Dentro das nossas possibilidades, eu diria acima das nossas possibilidades financeiras, esses pacientes são muito bem atendidos, não é? E eles poderiam procurar o Hospital São Paulo, algum ambulatório para tratamento dos casos mais graves de acne? Claro, eles podem e eles devem se inscrever nos programas de acne, e isso é administrado de tal maneira que as pessoas não precisam ir todas ao mesmo lugar. Com certeza, da mesma maneira que o Hospital São Paulo e os ambulatórios atendem na Unifesp, as outras universidades também trabalham por USP, isso. Né? Santa Exatamente, Casa. a Universidade de São Paulo, todas as outras estão interessadas e têm o mesmo objetivo e os direitos são os mesmos. Então, a questão da acne, eu poderia dizer que pode ser resumida no seguinte: procure o centro de atendimento, o centro de saúde e procure se orientar. A partir disso e dessa sua colocação, eu quero fazer uma observação importante. Nós temos que trabalhar para que exista mais
gente atendendo esses casos. Ainda temos a dificuldade de ver que um jovenzinho que precisa tratar de acne, ele vai a vários lugares e não consegue. Por quê? Porque nós temos, acredite, dermatologistas pouca dedicados a gente isso. atendendo, porque um dermatologista hoje é muito requisitado e ele precisa, vamos dizer, ter uma agenda muito livre para isso e não é fácil, né? Nós temos uma sobrecarga grande para o dermatologista. Então, a minha preocupação é formar mais pessoas que atendam com qualidade e com baixo custo. Esse é o nosso objetivo. Porque são milhões de pessoas, de jovens, né? São milhões de pessoas e muitas vezes o colega médico procura a dermatologia porque ele acha que é uma especialidade fácil. Então, que ele vai chegar lá, que em pouco tempo ele vai aprender isso e tal. Não aconselho a pensar desse jeito. A dermatologia é uma especialidade que requer muita atenção, muita dedicação e muito estudo. E o que a gente tem percebido é que a busca é muito grande pela especialidade, mas que as pessoas pensam que isso pode ser tratado de forma superficial. E o que acaba acontecendo? São tratamentos muito superficiais, são tratamentos assim de te dou uma pomadinha, você vai embora, né? Sem pensar em profundidade naquele problema. Nós temos que reduzir o custo desses tratamentos, porque se eu der hoje para você uma pomada que não funciona, ou você vai para outro lugar, ou você vai comprar mais coisas ou vai se automedicar. Você entende? Então é um gasto muito grande. A eficiência é fundamental, né? É mais barato fazer direito que mal feito, né? Exatamente. Então tem que fazer uma vez só, se possível, e bem feito, e barato. Isso é que está sendo difícil. E aí uma escola com a liderança da Escola Paulista e uma pessoa com a sua liderança poderia também distribuir protocolos clínicos, né? Guidelines de como fazer isso, né? É o que nós temos feito e temos ajudado muito o programa de saúde da família. O jovem que faz o PSF, ele tem que ter boas noções de dermatologia e saber tratar da acne, saber tratar do vitiligo, das doenças mais frequentes e até mesmo ir além disso aprendendo doenças um pouco mais difíceis, sabe? E nós temos conseguido isso na Escola Paulista. Que beleza. E você nós tivemos um professor, né? Professor Rotberg, né? Que era um dos maiores clínicos, nossos inspiradores, né? Foram verdadeiros pais para nós, porque eu devo a eles toda a inspiração para fazer o melhor possível todos os dias. Eu tenho as fotos deles, sabe, para olhar sempre e pensar assim, aliás, precisamos dessa sala aqui, chama-se Domingo Delácios, né? Né? Exatamente, porque esses professores que iam profundamente na sua profissão e tiravam do seu trabalho a sua felicidade, né? Não é tirar o dinheiro do seu trabalho, né? Não, eles nunca falaram em dinheiro. Eu não me lembro de nenhum dos nossos velhos professores terem mercantilizado nada, não me lembro. Nós não aprendemos isso, a nossa geração. E foram felizes, né? O que é mais importante. Foram felizes para sempre conosco e a gente fica muito animado com essa perspectiva. Por mais que a gente seja sessentão, a gente fica animado com a perspectiva de fazer uma medicina de alto padrão, se possível, a mais barata e simples possível. Eu tenho ultimamente desmedicalizado todo mundo. Eu evito que eles procurem muito medicamento, muito médico, muita coisa, porque as pessoas hoje estão vivendo na base do medo. Elas têm medo de doença, têm medo tem medo do sol, de bandido, têm medo de perder o emprego. Nós somos diariamente manipulados pelo medo e a doença acaba sendo uma das coisas em que o indivíduo projeta o seu problema geral. E aí eles tomam muitos medicamentos, passam muita coisa. Quando vem para nós, já vinha assim, mas agora é bem pior, porque são muitas medicações inúteis sendo utilizadas. Efeitos adversos do medicamento. Efeitos graves, porque se ele procura um profissional que só tem uma ideia muito vaga do que está acontecendo, ele vai receber o quê? Corticoide para passar. Ele fica com aquilo em casa. Isso é mais importante que falar de qualquer doença. Ele fica com aquilo em casa. Se
aquilo ajudou um pouquinho, ele vai usar aquilo sempre. E isso vai transformar a pele dele numa pele vulnerável, mais fácil de ter fungos, mais fácil de infeccionar, né? E de ter micose. Então, veja, é quase regra que as pessoas venham tendo usado um corticoide. Perfeito. Né? Eu lembro, e vou voltar a esse assunto, que eu encaminhei para você uma paciente com problema grave de doença atópica, né, alérgica na mão, eczema, e você tratou competentemente, mas o primeiro passo foi tirar medicamentos que estavam agravando o tratamento da moça. Não é? Isso numa simples dermatite das fraldas, eu vou falar disso, é a criança que tem assadura. Se a gente for ver, a mãe já tentou tudo. Por quê? Porque a farmácia está cheia de produtos novos, lindos, tudo para criança e nenhum deles funciona. Por quê? Porque a pele já está tão sacrificada que ela não reconhece mais o produto como bom. Ela reconhece aquilo como algo mais um estranho que vem para a minha vida. Então a pele não aceita mais. Se a mãe deixar de usar tudo, colocar a criança sem as fraldas, que aliás é um outro problema, né? Sem fralda, uns momentos do dia, dá um pouco mais de conforto. Para respirar. Eu sempre me refiro à dermatite das fraldas para o adulto, dizendo assim, você já se imaginou com uma fralda molhada? Você já percebeu o que é o desconforto da criança com isso? Então, aquilo queima a pele. Aí vem lá o quê? Um corticoide para piorar a situação, uma cortisona para piorar. E as coisas vão prosseguindo de tal maneira que chega uma hora que a mãe não sabe mais o que fazer. Se houver simplicidade na atenção da assadura, a gente tira a fralda. Aprendi também com uma das nossas heroínas, que é a Regina Sutti, que tem 7 filhos. Ela disse, passa um pouco de clara de ovo, funciona como uma capa e não provoca alergia. Deixa a criança um pouquinho sem fralda, deixa ela tomar um solzinho, com o bumbum para cima, ou com a perninha aberta, sei lá, quer dizer, uma coisa muito mais natural. A criança sara com mais rapidez se tirar tudo aquilo e fizer a troca direitinho. Medicalização. Chama-se medicalização. É um arsenal. É gente que traz do exterior, é a farmácia com todas aquelas embalagens lindas. Os vendedores de milagres, que não são baseados em evidências. No fundo é isso, né? É tudo meio empírico. Então, veja, nós temos que nos voltar um pouco mais à natureza. Hoje o que faz bem é sol. Mas pode ter câncer de pele. Espere. Eu vejo o sol assim. Cada um usa conforme os créditos que tem. Você tem um cartão de crédito, você tem muito mais crédito que eu, porque você é morena, né? Tem mais crédito que eu para tomar sol. Então você toma aquilo que você pode tomar. E você precisa tomar mais sol do que eu para sintetizar a vitamina D3, que evita câncer de pulmão, câncer de intestino, diabetes, doença cardiovascular. Quer dizer, eu preciso do sol para não ter essas doenças. Então você toma mais sol do que eu, porque você demora mais para sintetizar, porque a sua capa é melhor que a minha. O sol penetra mais, sintetiza mais rápido. Então eu fico aquele tanto no sol que me é permitido. As pessoas perguntam, é o solzinho da manhã dos velhinhos? Não é o solzinho da manhã. É o sol de verdade, das 10 às 11 horas, até o sol do meio-dia, 10, 15 minutos, 3 vezes por semana. Pode ser Vamos repetir, então. Sol em qualquer horário, mas 15 minutos, 3 vezes por semana. Ponto. Não precisa ficar olhando no relógio, né? Só olhar para dar os 15 minutos. Isso. Pode ser o sol, aquele sol mais intenso, porque você teria o UVB, ultravioleta tipo B. A questão do sol é só bom senso. Exatamente como o cartão de crédito. Você tem um cartão de crédito, você não vai usar muito mais, primeiro que vai ser negado, mas você não vai usar muito mais do que você pode usar ou pode pagar. Então, veja, nós temos um custo se nós usarmos o sol de maneira exagerada, excessiva. Esse custo seria o quê? Envelhecer a pele. A pele envelhece com excesso de sol.
ou ter câncer de pele, a maioria deles é tratável. Então, veja, outro dia atendi uma pessoa que tinha assim uma cor de papel sulfite, né? E aí eu disse, e aí qual é a sua profissão? Ah, eu fico fechado num quarto escuro fazendo exame de raio-x. Nossa, você está precisando muito de sol. Ah, mas eu não quero ter câncer de pele. Eu falei, mas vai ter todos os outros. Né? Você vai morrer branquinho, lindo, certo? Quer dizer, nós temos que medir tudo isso. Tem que ter bom senso. É como tudo, né? Ontem mesmo saiu um artigo no New England, só para... Sim. Que todos os exames que foram feitos para controle de diabetes tipo 2 foram indivíduos abaixo de 65 anos. E, de repente, foram analisar acima de 65 anos, não teria que ser tão rigoroso, ter hemoglobina glicosilada lá, perto de 5,5, aquele exagero. Olha né? só. E o risco diminui se você tiver a hemoglobina glicosilada um pouquinho acima. Quer dizer, tá vendo? Tudo em excesso, sem bom senso, acaba sendo ruim para a saúde, né? É verdade. As pessoas não podem ser, vamos dizer, rigorosas demais com a questão do sol por causa de uma manchinha ou do medo de uma mancha. Elas têm que pensar primeiro na sua saúde. Eu sempre imagino o que seria das plantas, o que seria dos animais, o que seria das pessoas se não houvesse o sol. O sol a falta de sol traz depressão, então é melhor a gente ser ensolarado por dentro e por fora, né? Mas é claro que os limites vão existir para algumas situações e para isso o médico pode orientar. Uma lembrança para os idosos. O idoso tem que tomar sol e tem que tomar vitamina D3 acima dos 50 anos. Eu, como tenho 67 e o Álvaro tem por aí também, nós não somos idosos. Então, a idade provecta vem depois, bem depois da nossa. Né? Aproveitar, Valéria, tem vários tipos de câncer de pele, mas dois mais frequentes, né, que é o basocelular e o melanoma, né? Quando você desconfia de uma lesão, que pode ser melanoma ou que pode ser um basocelular? O mais frequente, que é o carcinoma basocelular, ele vem daquela lesãozinho, daquela feridinha que não cicatriza. Em pele de pessoa clara. Fica meses. Fica um tempão. Ela é meio gordinha, porque as células proliferam, então é natural que ela seja um pouco mais nódulozinho, palpável. Então ela é meio sem. Dá para perceber. Claro que eu não vou querer que o ouvinte ou que nos vê, a pessoa que nos vê, tente de um dia para outro saber como isso funciona, mas vou dar as regras gerais. É a ferida que não cicatriza durante meses. Uma pele muito clara e exposta relativamente ao sol, não precisa ser muito sol, não. Conforme a idade, isso vai tendo mais chance de acontecer. E, sinceramente, se acontecer comigo, tem até um gel que hoje trata, então eu fico despreocupada. Por sorte, hoje a gente pode evitar, não precisa fazer aquelas cirurgias mutilantes, a não ser que fique descuidando disso, deixando isso, através do tempo, ficar ruim. Perfeito. E por fim... E esse não mata, né? Não, porque não, eu vi um paciente problema. essa semana preocupadíssimo porque tinha operado um câncer basocelular. Falei, nossa, graças a Deus. É fácil de tirar, resolver, fácil de tratar, desde que a pessoa realmente se interesse por ver o que é. O melanoma já tem a questão da família, a tendência familiar, às vezes um caso de melanoma na família, o resto da descendência tem que se preocupar. Então tem isso. Tem a questão de não estimular o melanoma, que seria excesso de radiação solar. E tem que observar. Então existem regras e pessoas que têm muitas pintas devem obedecer à regra do ABCD. Assimetria, bordas irregulares, que não é difícil entender isso, e nos consultórios e nos ambulatórios o folheto sobre isso está disponível. Então, as bordas irregulares, a cor, mais de 2, 3 cores na mesma pinta, e o diâmetro acima de 5 ou 6 milímetros. Eu sei que não é fácil perceber isso, porque muita gente me vem com pinta que não é nada, falando, olha, eu acho que eu fiz o diagnóstico. Não é bem assim. Mas eu acho que vocês podem, periodicamente, fazer uma avaliação com um
profissional procurar um médico, experiente. um bom dermatologista. É, né? um profissional experiente. Aliás, você já Eu formou pretendo muitos. que todos sejam experientes, né? Eu não Perfeito. quero que só seja o dermatologista, porque existem O proporcionalmente clínico poucos. geral, não é? O clínico Importante. vai saber. Perfeito. Por isso que o curso de medicina tem que ser muito bom, não é? Que nem o nosso. É que nem o nosso aqui da Escola Paulista de Medicina, os médicos do Hospital São Paulo. E se forem bom fora, eles acabam entrando na nossa residência aqui e viram nossos professores. Se forem bons, eles fazem o nosso cartaz, o cartaz da universidade. Então, Valéria, muito obrigado por estar aqui conosco Obrigada mais a uma você. vez. Eu diria que como brasileiro, que o Brasil que nos vê te agradece. Espero que você volte e continue com essa força toda, com essa liderança científica e política que nos inspira muito. Muito obrigado e até o próximo.